Graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos abrir no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 3, diz assim: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. 2. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Amém? Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, venha levando os seus olhos para nós agora, venha tocando em mim e venha fazendo com que não possa ser eu falando algo que eu preparei, mas que possa ser uma palavra vinda diretamente do seu trono e que possa ser o seu Espírito Santo falando em meu lugar. Toque no coração de cada pessoa agora, eu repreendo em nome de Jesus todo sono, toda distração, leve a mente de cada um cativo a Ti agora. E que o Senhor possa vir inundando a casa e o lugar que cada pessoa está com o Teu Espírito Santo, com sensibilidade a Ti. Venha transformando todo o coração de pedra em um coração de carne, transformando o nosso coração em uma terra boa e que a Sua palavra possa permanecer e dar frutos, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler de novo aqui. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 3, diz assim: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. 2. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Amém? Aqui primeiro, Paulo fala assim, no que se refere às coisas sacrificadas, é porque aqui em diante, nos próximos versículos, ele ia falar ali sobre a questão dos alimentos sacrificados a ídolos, em questão de ficar... Qual é a palavra? Escandalizando o irmão e tudo mais, mas o que ele tá falando assim, olha, em questão disso... Todo mundo conhece, todo mundo sabe dessas coisas. Só que o foco da ministração de hoje vai ser o resto do versículo, que diz assim: O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. Então o foco hoje vai ser nessas partes. E a gente vai... Para entender esse versículo que Paulo estava falando aqui, a gente vai indo parte por parte. E é muito interessante porque a palavra nunca se contradiz. Então nós vamos achar em vários versículos coisas que vão completar o que ele está dizendo aqui para que a gente possa ter o conhecimento verdadeiro e a revelação do que Paulo estava dizendo, através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo estava dizendo através de Paulo. Então... Primeira coisa que a gente deve entender é que o conhecimento, o saber, é diferente do entender e do praticar, do ter a revelação. Então não é só porque você sabe de algo que você acredita ou que você entende isso. Por exemplo, coisas simples. Por exemplo, questão de exercício físico, alimentação saudável. Todo mundo sabe que se a gente não se alimenta bem e que se a gente não faz exercícios físicos, a gente vai ter uma qualidade de vida muito ruim e lá no futuro a gente provavelmente vai viver cheio de doenças e isso provavelmente vai nos levar à morte. Então, todo mundo sabe disso, mas não são todas as pessoas que fazem exercício, não são todas as pessoas que se alimentam bem. Todo mundo sabe que salgadinho, refrigerante, que pizza, hambúrguer é veneno. Mas mesmo assim, as pessoas continuam comendo. Por quê? Por que a gente sabe que a gente deve fazer exercício, mas não faz? Por que a gente sabe que a gente deve se alimentar bem, mas muitas vezes não faz e prefere comer as coisas que não são saudáveis e que vão nos fazer mal, as coisas industrializadas? Porque a gente sabe, mas a gente não realmente entendeu isso. Porque é muito diferente quando você vê uma pessoa comum que realmente sabe dessas coisas, mas não faz, para aquela pessoa que teve problemas por causa disso. Sempre que você vê alguém que teve problema por causa de uma alimentação ruim,
porque não fez exercício. Depois, quando ela tem uma nova oportunidade, se ela ficou doente, ficou internada, teve algum problema de saúde por causa disso, se ela tem a oportunidade de mudar, ela muda, e você vê que o foco dela é muito grande nisso, que ela sempre está se exercitando, que ela sempre está se alimentando melhor e tentando fazer com que as outras pessoas se alimentem também. Em questões de cuidar da saúde também, em questões de beber água, você vê quando uma pessoa foi internada, realmente teve problemas graves porque não bebe água, provavelmente depois, quando ela sair dali, se ela tiver uma nova oportunidade, ela vai começar a beber mais água e vai começar a se cuidar melhor, porque ela entendeu o que a falta da água pode fazer com ela. Ela entendeu o que a falta do exercício, o que a falta da alimentação saudável pode fazer com ela. Entendeu? É muito diferente do você saber que isso faz bem pra você, do você realmente entender o que aquilo vai fazer pra você e a falta daquilo vai fazer. Então, muitas vezes a gente não faz certas coisas porque a gente realmente não entendeu elas. Outro exemplo disso é quando a gente fala para as pessoas: olha, Jesus morreu por você, Jesus é o seu Salvador. E eu tenho certeza que antes de você se converter, antes de você realmente entender o que era isso, isso não causava muito sentimento em você, você não entendia muito isso, você ficava, Jesus morreu por mim, Jesus é o meu Salvador, mas no dia que você entendeu que você era um pecador, que você não merecia, mas mesmo assim, não qualquer pessoa, mas o Filho de Deus, Jesus, veio e foi humilhado, foi crucificado, foi cuspido, foi chicoteado e morreu a pior morte de todas, a morte mais humilhante de todas, morreu como um pecador, morreu como um ladrão, para te salvar. Você entende realmente qual é o valor dessa frase de Jesus morreu por você. Então, antes você sabia que Jesus morreu por você, mas você não entendia a intensidade disso, você não entendia o que era realmente Jesus ter morrido por você. Outro exemplo é quando a gente fala nada é mais importante do que Deus, porque muitas vezes a gente fala isso, mas quando a gente vai olhar na nossa vida, a gente está colocando muitas outras coisas como prioridade que não são Deus. Ou seja, a pessoa que não está colocando Deus como prioridade, ela realmente não entendeu que Deus é mais importante que todas as outras coisas. Por exemplo, a gente vê que Paulo, ele fala assim: eu considero tudo esterco quando eu comparo com Deus, porque ele teve a revelação de quem Deus era, ele realmente entendeu a importância que Deus tinha para a vida dele, que sem Deus ele não é nada, que se ele era alguma coisa hoje, era porque ele tinha Deus. Ele entendeu que sem Deus ele não conseguia fazer nada, ele entendeu que o motivo da existência dele era conhecer a Deus. Então, por isso, ele entendeu que Deus é realmente mais importante do que tudo. Mas muitas vezes a gente fala, mas não entende realmente isso. Então, você entendeu agora o porquê? Para entender esse primeiro pedaço, o conhecimento leva ao orgulho. Você tem que entender que conhecimento é diferente de revelação, é diferente de entendimento. Então, por que o conhecimento vai levar ao orgulho? Porque lá em Tiago 1:22 fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, ele está falando, olha, quando você só ouve a palavra, mas não está praticando, você está se enganando. Mas por que a pessoa está se enganando? A pessoa está se enganando porque ela acha que por ela estar ouvindo, ela já acha que está praticando, ela já acha que está salva, porque ela teve o conhecimento, mas não teve a revelação. Porque quando a gente vai ver isso hoje, porque quando a gente entende realmente, quando além da gente ter o conhecimento, a gente tem a revelação, a gente realmente entende o que é isso, a gente começa a praticar. Quando você realmente tem esse entendimento, você começa a viver de uma forma diferente. Por exemplo, a pessoa que teve algum problema de saúde por causa de não ter bebido água, ela teve o entendimento e teve a revelação do porquê que ela deveria beber água, o porquê que a água faz bem, e por isso ela mudou e começou a beber água. Quando antes
quando você só escutava Jesus morreu por você, mas você não entendia isso, você vivia da mesma forma. Mas no dia que você teve a revelação de que o Filho do Deus vivo morreu por você, um mero pecador, e que agora você tem uma nova chance de mudar de vida, você começou a viver diferente, porque você entendeu isso e começou a viver de uma forma que fizesse valer a pena o sacrifício de Jesus. Então, quando você, além de ter um conhecimento, você tem a revelação e o entendimento do que realmente é aquilo, isso muda a sua forma de viver. Então, por isso que Tiago tá falando isso em Tiago 1:22, que você, quando você apenas ouve e não pratica, você não teve a revelação e você tá se enganando. Porque você acha que só porque você conhece você tá salvo, você acha que só porque você tem um conhecimento você tá praticando, mas não. A gente tem, por exemplo na Bíblia, são os fariseus e os saduceus, que Jesus, não só Jesus, mas também João Batista e muitas outras pessoas falavam ali que eles eram conhecidos por serem hipócritas. Eles pregavam a palavra, mas não viviam. Mas muitas vezes, com certeza, era porque eles achavam que já estavam praticando. Eles tinham conhecimento e por causa disso, porque eles conheciam a Bíblia, porque eles eram mestres da lei, eles começavam a se sentir mais orgulhosos, começavam a achar que eles eram melhores do que os outros. E esse orgulho cegava eles, e eles não reconheciam que estavam errando, eles não reconheciam que não estavam obedecendo a palavra. Então, o conhecimento sem a revelação, sem a prática, ele nos leva ao orgulho. A gente vê realmente até hoje muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra, ou têm muito conhecimento das coisas, mas não pratica nada, mas mesmo assim se sentem orgulhosas, se sentem melhor do que os outros porque elas têm mais conhecimento. Porque quando na verdade, além do conhecimento da palavra, a gente tem a revelação, a gente entende que a gente não é nada sem Deus. E aí por isso a gente entende que a gente é uma migalha no meio do universo, mas Deus, ele tem o poder de nos transformar e de nos capacitar, e se a gente é alguém hoje é porque Deus nos salvou. Então não se trata de nós, mas se trata de Deus. Então quando a gente realmente entende isso, quando a gente entende a palavra, a gente é como João Batista e fala que ele cresça e eu diminua, porque a gente entende que não é sobre nós, mas a pessoa que não teve a revelação e só tem o conhecimento, ela acha que se trata dela, ela acha que não, mas é porque eu sei disso, o outro não sabe, então eu sou melhor. Então esse conhecimento sem a prática, sem a revelação, ele cega as pessoas e leva ao orgulho. Então por isso aqui em 1 Coríntios 8, no 1, fala assim: o conhecimento leva ao orgulho. Aqui tá falando do conhecimento sem a prática. Então, sim, eu sei em conhecer mais da palavra, eu sei em conhecer, mas não só em conhecer, mas em ter a revelação e praticar. Porque só o conhecimento vai te levar ao orgulho. Mas quando o conhecimento e a revelação e a prática se juntam, isso faz uma transformação grandiosa e traz benefícios que a gente vai ver agora. E também no versículo 2 fala assim: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ou seja, isso aqui é, por exemplo, os fariseus que julgavam conhecer a palavra, mas na verdade não conheciam ela de verdade, porque não tiveram revelação, não acreditaram de verdade no que ela dizia. Então, quando uma pessoa ela só tem um conhecimento, não tem a prática nem a revelação, ela não conheceu isso de verdade, ela não entendeu de verdade. E por isso ela cai no orgulho.